Vamos agora estudar a neurofisiologia do movimento humano. Olha só. Os circuitos neuronais que constituem o encéfalo e a medula espinal são então os grandes orquestradores dos movimentos voluntários e também involuntários. Desse modo, os neurônios do córtex cerebral, mais especificamente do giro pré-central, a área 4, constituem a via motora descendente. No giro pré-central, então, estão os corpos celulares dos neurônios motores. Corpos celulares cujos os axônios se projetam formando o fascículo piramidal. Percebe aqui em rosa? Esse fascículo piramidal também é responsável pela formação da chamada cápsula interna, né? Essa estrutura que a gente pode observar num corte coronal que separa o tálamo do núcleo lentiforme. Perceba que a continuidade da cápsula interna forma o chamado trato piramidal ou trato corticospinal, certo? Ele possui esse nome, trato piramidal, porque é esse trato que forma essas duas protuberâncias na região anterior do bulbo, né? As pirâmides bulbares. E desse modo, os neurônios que trafegam pelo trato piramidal são chamados de neurônios piramidais, enquanto os neurônios que não passam por esse trato são chamados neurônios extrapiramidais. Esses neurônios piramidais são também chamados de neurônios motores superiores, cujos axônios cruzam, ou decussam contralateralmente e descem pelo chamado trato corticospinal lateral. Eles descem por esse trato até alcançarem o nível desejado, onde seus terminais fazem sinapse com o neurônio motor inferior, certo? E é o neurônio motor inferior que faz sinapse com a fibra muscular. A junção neuromuscular entre o neurônio motor inferior e a fibra muscular. Para se ter uma ideia, aproximadamente 90% dos neurônios motores superiores, ou neurônios piramidais, decussam na altura do bulbo, né? Descendo dessa forma pelo trato córtico-espinal lateral. Os 10% remanescentes descem ipsilateralmente pelo trato córtico-espinal anterior e quando chegam ao nível desejado, aí sim cruzam contralateralmente ou fazendo sinapse diretamente com o neurônio motor inferior ou então fazendo sinapse com o interneurônio, que esse interneurônio então faz sinapse com o neurônio motor inferior, certo? Bom, os neurônios motores superiores do córtex cerebral são fundamentais para o planejamento, para a iniciação e direção da sequência dos movimentos voluntários, enquanto os neurônios motores superiores oriundos do tronco encefálico são importantes na regulação do tônus muscular,
controlam os músculos posturais, são importantes para a manutenção do equilíbrio e também dão orientação da cabeça em relação ao corpo. E quando a gente fala de tronco encefálico, a gente está mencionando neurônios do núcleo rubro, do núcleo vestibular, dos colículos superiores e da formação reticular. Bom, os neurônios dos núcleos da base também contribuem para o movimento, fornecendo informação ou influxo para o tálamo, que então retransmite essa informação para as áreas motoras corticais. Desse modo, os núcleos da base são importantes para o início e término dos movimentos, para a supressão de movimentos subconscientes, isto é, movimentos involuntários, e também são importantes para a manutenção do tônus normal. Os neurônios motores do cerebelo também contribuem para o movimento, fornecendo influxo para o tálamo e do tálamo para as áreas motoras corticais, ou então para o tronco encefálico. E desse modo, o cerebelo é importante para a coordenação dos movimentos, bem como para a manutenção da postura e do equilíbrio. Bom, os neurônios motores superiores estendem-se do encéfalo até o neurônio motor inferior por dois tipos de vias, ou dois tipos de vias motoras: a via direta e a via indireta. A via direta fornece influxo dos neurônios motores superiores diretamente com os neurônios motores inferiores. Percebe aqui, ó, fazendo essa sinapse diretamente com o neurônio motor inferior, aqui em escuro, certo? Então, o neurônio motor desce lá do córtex cerebral, chega na medula, cruza para dentro do corno anterior da medula, onde faz sinapse com o neurônio motor inferior, que por sua vez faz sinapse com musculatura esquelética. A via indireta não. A via indireta, antes de descer diretamente para fazer sinapse com o neurônio motor inferior, faz sinapse com neurônios do tronco cerebral. E só a partir daqui desce e ainda fazem sinapse com o interneurônio antes da sinapse com o neurônio motor inferior, certo? Então, a conexão nesse caso é indireta, porque não há interação entre o neurônio motor inferior, entre o neurônio motor superior, melhor dizendo, e o neurônio motor inferior. Essa interação é feita por meio de um interneurônio. Bom, as vias motoras diretas propagam-se pelos neurônios motores superiores, oriundos da área 4 e da área 6 do córtex cerebral, isto é, área motora primária, o giro pré-central, e também área pré-motora, certo? Esses neurônios, então, descem pela chamada cápsula interna, que nós mencionamos anteriormente. Na altura do bulbo, formam as projeções denominadas de pirâmides, na região anterior ventral do bulbo, e aqui aproximadamente 90% desses neurônios motores superiores ou neurônios piramidais
decussam, cruzam contralateralmente, onde descem pelo trato córtico-espinal lateral no funículo lateral da medula. E quando atingem o nível desejado, entram para o corno anterior, onde então fazem sinapse com neurônios motores inferiores. E mesmo os 10% remanescentes vão cruzar a medula quando atingirem o nível desejado. Desse modo, como há essa decussação dos neurônios motores superiores ou neurônios piramidais, nós podemos dizer que o córtex direito controla a musculatura do hemicorpo esquerdo e o córtex esquerdo controla a musculatura do hemicorpo direito, certo? E o neurotransmissor liberado na sinapse entre o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior é o glutamato. No próximo slide a gente vai ver mais uma ilustração, certo? Então, ó, neurônios motores superiores ou neurônios piramidais cruzam, ou decussam contralateralmente no bulbo e descem pelo trato córtico-espinal lateral até o segmento desejado, onde então fazem sinapse com os neurônios motores inferiores, certo? Então é o neurônio motor inferior que faz sinapse com a fibra muscular. Os 10% remanescentes que não cruzam, que não decussam a medula, descem então pelo trato córtico-espinal anterior, onde quando atingem então o nível desejado, cruzam a medula espinal, fazendo sinapse ou diretamente com o neurônio motor inferior, ou então fazendo sinapse com o interneurônio, que então faz sinapse com o neurônio motor inferior. Agora olha só que interessante, vamos então aumentar a resolução aqui de um corte axial da medula espinal, onde a gente pode observar então corno posterior, corno anterior, trato córtico-espinal lateral, portanto, neurônios motores superiores ou neurônios piramidais que já cruzaram, que já decussaram no bulbo, e trato córtico-espinal anterior, constituído por neurônios que ainda não cruzaram a medula. Note que os neurônios que encontram-se nessa região mais lateral do corno anterior da medula espinal são responsáveis pelo controle dos músculos distais dos membros, dedos das mãos, punho, ou dedo dos pés e tornozelo, e à medida que vão se aproximando da área central do corno anterior da medula espinal, esses músculos vão controlando, esses neurônios vão controlando os músculos proximais, cotovelo, braço, ombro, no caso do segmento cervical, e no caso do segmento lombar, ou inferior, o controle dos dedos dos pés, do tornozelo, dos joelhos, da musculatura da coxa, do quadril, ou seja, os neurônios motores localizados mais próximos da região central ou linha média da medula espinal controlam a musculatura axial, enquanto os mais distantes controlam a musculatura do esqueleto apendicular. E perceba também que os neurônios do trato córtico-espinal anterior podem cruzar a linha média da medula, ou então podem fazer sinapse diretamente com neurônios ipsilaterais sem cruzar a medula espinal, certo? Então abaixo a gente tem mais uma ilustração.
Então, corno anterior da medula, região central do corno anterior da medula e região lateral. Né? Então, região lateral controla os segmentos distais, né? Musculatura fina, de grande precisão, como por exemplo os dedos das mãos, né? Os dedos dos pés, o tornozelo. E à medida que esses neurônios vão se aproximando da linha média da medula espinal, eles vão controlando a musculatura mais proximal dos membros e a musculatura do esqueleto axial, né? Cintura escapular e cintura pélvica, bem como da musculatura do pescoço, no caso do segmento cervical. Bom, os neurônios motores superiores também se estendem da cápsula interna até o mesencéfalo, onde se unem com as fibras corticonucleares que encontram-se localizadas no pedúnculo cerebral. Esses neurônios decussam e alcançam os núcleos dos nervos cranianos que controlam voluntariamente os músculos dos olhos, da língua, do pescoço, da mastigação, da expressão facial e da fala. Bom, há também as vias ou tratos motores indiretos, né, que popularmente são conhecidos como vias extrapiramidais. E os impulsos elétricos conduzidos por essas vias envolvem circuitos policinápticos, isto é, várias sinapses, e não apenas uma sinapse entre neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Desse modo, essa rede sináptica envolve neurônios do córtex cerebral, dos núcleos da base, do tálamo, do cerebelo, da formação reticular e dos núcleos do tronco encefálico. Compõe então os tratos extrapiramidais: o trato rubroespinal, o trato tetoespinal, o trato retículo-espinal medial, o trato retículo-espinal lateral e os tratos vestíbulo-espinais. No caso aqui a gente está observando apenas o trato vestíbulo-espinal lateral, pois trata-se de um segmento da coluna lombar, certo? Então, começando pelos tratos vestíbulo-espinais, foi o alarme aqui da sala. Estes são essenciais para a manutenção do equilíbrio, pois eles recebem aferências a partir dos órgãos vestibulares. 2 tratos vestíbulo-espinais constituem o trato extrapiramidal, e os 2 se originam nos núcleos vestibulares lateral e medial, que encontram-se no assoalho do quarto ventrículo, na ponte. O que se origina no núcleo vestibular medial é, por sua vez, o trato vestibular medial, ou melhor, trato vestíbulo-espinal medial, né? E este projeta-se então do núcleo vestibular medial e desce nos fascículos longitudinais mediais para atingir os níveis cervicais da medula espinal ipsilateralmente, isto é, sem cruzar a medula. E a sua principal função é ajustar a posição da cabeça em relação às mudanças posturais do corpo. Já o trato vestíbulo-espinal lateral origina-se então nos núcleos vestibulares laterais e projetam-se
para todos os níveis da medula, né, até os segmentos sacrais da medula. Desse modo, esses tratos descem ipsilateralmente até alcançarem os neurônios motores inferiores, que controlam o tônus da musculatura extensora de tronco e da musculatura extensora dos membros inferiores. Na próxima ilustração a gente pode observar melhor, ó, tá vendo? Então, temos aqui o núcleo vestibular medial e o núcleo vestibular lateral. Percebe que os axônios do núcleo vestibular medial, do trato vestíbulo espinal medial, então descem pelo fascículo longitudinal medial até os segmentos cervicais da medula espinal. Já os neurônios do trato vestíbulo espinal lateral descem também ipsilateralmente por todos os segmentos da medula, alcançando até os níveis lombares e sacrais, onde então fazem sinapse com neurônios motores inferiores. Bom, os tratos retículo-espinais têm origem na formação reticular no bulbo e também na ponte. O que tem origem na formação reticular no bulbo forma o trato retículo-espinal bulbar ou trato retículo-espinal lateral. E o que tem origem na formação reticular na ponte, então forma o trato retículo-espinal pontíneo, né? Ou trato retículo-espinal medial. Perceba que os neurônios do trato retículo-espinal lateral descem ipsilateralmente na medula e fazem sinapse com interneurônios da substância cinzenta, sendo assim, ou possuindo assim, um efeito inibitório sobre a atividade extensora, especialmente dos reflexos extensores, além de contribuírem para a manutenção do tônus, da postura e dos músculos axiais e proximais dos membros, bem como também algumas funções autônomas. O trato retículo-espinal pontíneo ou medial também desce ipsilateralmente, isto é, sem cruzar a medula, e fazem sinapse também com interneurônios, sendo sua função principal facilitar o reflexo extensor, ou seja, o oposto do trato retículo-espinal lateral. Bom, já o trato tetoespinal se origina no colículo superior, cuja principal função relaciona-se à visão. Esse trato decursa contralateralmente e desce até os segmentos cervicais da medula espinal, onde estão relacionados aos movimentos dos olhos e também a direção da cabeça. Já o trato rubroespinal origina-se de neurônios no núcleo rubro do mesencéfalo, neurônios estes que também decursam contralateralmente e descem pelo funículo lateral da medula espinal até o segmento torácico da medula. Desse modo, esse trato relaciona-se a movimentos das mãos e dos dedos, facilitando o tônus dos músculos flexores e inibindo o tônus dos músculos extensores. Bom,
Vamos observar agora a face posterior de um corte coronal do encéfalo, tá? Esse corte de número 4. Podemos observar então os núcleos da base, né? O núcleo lentiforme, formado pelo putame e pelo globo pálido lateral e medial. Podemos observar também o núcleo caudado, que junto com o núcleo lentiforme forma o corpo estriado, também chamado de neostriado. Observamos também o núcleo subtalâmico no diencéfalo e a substância negra no mesencéfalo, sendo essas duas estruturas funcionalmente ligadas aos núcleos da base. Bom, os núcleos da base, como você pode observar na figura, recebem um amplo espectro de estímulos do córtex cerebral. E, na verdade, a maioria dos neurônios do córtex cerebral contribui com projeções para os núcleos da base. Isso inclui informações de áreas motoras e também de áreas sensoriais, bem como de áreas de associação e até mesmo de áreas límbicas. E como você pode observar na figura, as principais aferências do córtex motor primário, bem como do córtex somatosensorial, se dirigem para o putame. E todas essas aferências, essas entradas de neurônios, são organizadas somatotopicamente, ou seja, diferentes áreas do putame recebem entradas de diferentes áreas sensoriais, bem como diferentes áreas motoras de diferentes áreas do corpo. Já o núcleo caudado recebe aferências do córtex de associação e também de áreas límbicas. Desse modo, o putame está relacionado principalmente com funções sensoriais e motoras, enquanto o núcleo caudado parece estar relacionado com os aspectos cognitivos do movimento, certo? Então, o núcleo caudado e o putame, que juntos são chamados de neostriado, recebem aferências diretamente do córtex cerebral. No entanto, eles também recebem uma fonte de entrada indireta do córtex cerebral via tálamo, via núcleo centromediano do tálamo, que recebe fibras principalmente do córtex motor e envia para o neostriado, né, para os núcleos da base, como fibras tálamo-striadas. Tá? Uma fonte de entrada dopaminérgica para o neostriado, e também muito importante, é oriunda da substância negra do mesencéfalo. Mas a gente vai discutir essa substância e a importância da dopamina mais à frente. Bom, as projeções tanto do córtex cerebral quanto do tálamo para os núcleos da base, né, para o neostriado, terminam em diferentes compartimentos denominados de estriossomas. Né? Aqui a gente tem um corte histológico, onde a gente tem também uma ilustração do que seria esse estriossoma, certo? Então aqui abaixo a gente pode observar
o estriossoma, e a gente pode observar também que o estriossoma é circundado por uma estrutura denominada de matrix. E esses dois compartimentos, a matriz e o estriossoma, se diferem em relação aos seus componentes neuroquímicos, além de possuírem diferentes receptores e receberem projeções ou axônios de diferentes áreas. A matriz, por exemplo, é rica em acetilcolinesterase, enquanto que os estriossomas são pobres em acetilcolinesterase, mas contêm peptídeos como a substância P, a encefalina e a somatostatina. Os neurônios da matriz recebem axônios principalmente de áreas motoras e sensoriais do córtex, enquanto os estriossomas recebem axônios principalmente de áreas límbicas. Bom, os circuitos ou conexões internas dos núcleos da base, pelos quais os sinais são transmitidos de volta ao córtex cerebral, podem ser divididos em circuito direto e circuito indireto. A via ao qual neurônios do neostriado projetam-se para o globo pálido medial, do globo pálido medial para o tálamo e do tálamo de volta para o córtex cerebral, constitui o circuito direto. E a via qual os neurônios do neostriado projetam-se para o globo pálido lateral, do globo pálido lateral para o núcleo subtalâmico, do núcleo subtalâmico para o globo pálido medial e do globo pálido medial para o tálamo e do tálamo para o córtex cerebral, constitui os neurônios ou circuito indireto. Perceba que em ambos os casos a entrada vem do córtex e a saída retorna a ele, né? A mesma coisa no circuito indireto. A entrada é oriunda do córtex e a saída retorna nele. Nós estamos falando então de um circuito de retransmissão, correto? Olha só, o circuito direto permite que os núcleos da base estimulem a iniciação do movimento consciente, movimento desejado. Vamos ver como isso funciona. Então, olha só, neurônios do globo pálido medial são tonicamente ativos ao repouso, e esses neurônios são neurônios GABAérgicos, que por sua vez, então, inibem tonicamente o tálamo, mais especificamente o núcleo ventrolateral. Desse modo, a conexão tálamo-cortical encontra-se suprimida ao repouso. Agora, a excitação cortical ativa neurônios do putamen, ou seja, do neostriado, porque os neurônios do córtex cerebral liberam sobre os neurônios do neostriado o glutamato. O neurônio é um neurotransmissor excitatório, que por sua vez estimula os neurônios do neostriado, que possuem projeções para o globo pálido medial, a liberarem o GABA. Esses neurônios do neostriado que se projetam para o globo pálido medial são também neurônios GABAérgicos. Desse modo, há então uma supressão da atividade do globo pálido medial, o que consequentemente desinibe
sua ação sobre os neurônios do núcleo ventrolateral do tálamo, que agora tornam-se ativos e passam a estimular o córtex cerebral. Isto é, o tálamo agora autoriza o córtex cerebral a comandar, a programar o movimento. Bom, o circuito indireto tende a antagonizar o circuito direto. Bom, a função do globo pálido lateral é inibir a atividade do globo pálido medial e também do núcleo subtalâmico, uma vez que o globo pálido lateral libera GABA sobre o núcleo subtalâmico, que possui uma ação excitatória do globo pálido medial. Bom, a ativação do córtex cerebral libera então glutamato sobre os neurônios do néu estriado, que passam a liberar GABA sobre o globo pálido lateral, ou seja, eles suprimem a atividade do globo pálido lateral. Consequentemente, há uma desinibição do núcleo subtalâmico, que agora passa a estimular via glutamato o globo pálido medial, que por sua vez libera GABA sobre os neurônios do tálamo, e desse modo então há uma supressão da atividade do tálamo, consequentemente uma supressão da comunicação tálamo-cortical. Desse modo, o circuito direto é uma via facilitadora de movimentos iniciados corticalmente, enquanto o circuito indireto é uma via supressora de padrões motores potencialmente conflitantes e indesejados do córtex. Bom, mas e onde entra a substância negra? Olha só, a substância negra do mesencéfalo tem dois compartimentos. Um com os neurônios muito próximos, muito compactados, daí o seu nome pars compacta, enquanto o outro é denominado de pars reticulada. A pars reticulada da substância negra recebe projeções do néu estriado de neurônios GABAérgicos. E uma segunda projeção GABAérgica origina-se da substância negra em direção aos colículos superiores e aos núcleos talâmicos ventral anterior e ventrolateral. Da pars compacta da substância negra, há então projeções de neurônios dopaminérgicos para o néu estriado, que podem ter efeitos excitatórios ou inibitórios. Excitatórios, quando a dopamina estimula receptores dopaminérgicos do tipo 1, sendo esta considerada uma via facilitadora, e inibitórios quando a dopamina interage com receptores dopaminérgicos do tipo 2, sendo esta considerada uma via inibitória. Desse modo, a ativação da via dopaminérgica excita a via direta, mas inibe a via indireta. Bom, mas como assim? Então, olha só, a função da dopamina é excitar ou facilitar a via facilitadora, isto é, o circuito direto. Isso porque
Os neurônios dopaminérgicos oriundos da substância negra fazem sinapse com neurônios dopaminérgicos do neostriado que se projetam para o globo pálido medial. E esses neurônios dopaminérgicos, ou melhor, esses neurônios GABAérgicos do neostriado, possuem receptores de dopamina do tipo 1, que são receptores excitatórios, né? Desse modo, eles facilitam a atividade do glutamato sobre os neurônios GABAérgicos do neostriado, que então passam a liberar mais GABA sobre o globo pálido medial, que torna-se suprimido, desinibindo assim a atividade do globo pálido medial sobre o tálamo e, consequentemente, há uma maior facilitação da excitação tálamo-cortical do circuito direto, certo? Então, a dopamina no circuito direto promove a excitabilidade tálamo-cortical. Desse modo, os movimentos iniciados corticalmente são facilitados. Já no circuito indireto, a dopamina exerce um efeito inibitório, porque os neurônios da substância negra projetam-se para os neurônios GABAérgicos do neostriado. No entanto, esses neurônios do neostriado, que possuem projeções para o globo pálido lateral, possuem receptores dopaminérgicos do tipo 2, isto é, receptores inibitórios. Desse modo, a excitação do córtex sobre o neostriado fica dificultada, fica diminuída. Consequentemente, a inibição dos neurônios GABAérgicos do neostriado sobre o globo pálido lateral é diminuída e, consequentemente, há uma maior liberação de GABA sobre os neurônios do núcleo subtalâmico, que, consequentemente, deixam de excitar o globo pálido medial, que, por sua vez, deixa de inibir o tálamo e, consequentemente, há uma maior atividade tálamo-cortical do circuito indireto. Desse modo, a dopamina no circuito indireto aumenta a entrada tálamo-cortical para os campos motores, certo? Então, a dopamina excita a via facilitadora, isto é, o circuito direto, enquanto inibe a via inibitória, isto é, o circuito indireto, certo? Então, perceba então que toda essa interação entre córtex cerebral, neostriado, globos pálidos, núcleo subtalâmico, tálamo e de volta para o córtex cerebral é um circuito altamente complexo, um circuito muito sofisticado. E desse modo, qualquer interrupção desses circuitos gera vários tipos de manifestações de movimento, como, por exemplo, a manifestação de movimentos involuntários durante períodos de repouso, a chamada de cinesia, a lentidão para se realizar movimento, a bradicinesia, bem como alterações no tônus muscular. Bom, em geral, esses distúrbios hipocinéticos envolvem o início
prejudicado do movimento, e eles são explicados, em parte, pela perda de entrada dopaminérgica sob o circuito direto e também pela perda de entrada dopaminérgica sob o circuito indireto. Olha só, então em condições normais, a via direta inibe o globo pálido medial, que por sua vez desinibe o tálamo, facilitando assim a interação tálamo-cortical. A deficiência de dopamina da substância negra reduz a interação da dopamina sobre os receptores dopaminérgicos do tipo 1 presentes nas células GABAérgicas do neostriado e, consequentemente, há uma maior dificuldade na interação do glutamato com essas células GABAérgicas do neostriado, né? Então, a excitabilidade do córtex sobre o neostriado fica dificultada. Consequentemente, há uma redução na liberação de GABA sobre o globo pálido medial, que então inibe novamente o núcleo ventrolateral do tálamo. E essa interação tálamo-cortical agora passa a ser também dificultada, né? Passa a ser mais lenta. Desse modo, então, a deficiência de dopamina no circuito direto deixa a excitabilidade tálamo-cortical da via facilitatória diminuída e, consequentemente, os movimentos iniciados corticalmente são dificultados. E esse efeito é potencializado porque, ao mesmo tempo, há uma maior excitabilidade do córtex cerebral sobre os neurônios do neostriado, uma vez que os receptores do tipo 2 deixam de ser estimulados pela dopamina. E esse aumento da excitabilidade do neostriado pela deficiência de dopamina faz com que o neostriado volte a inibir o globo pálido lateral, que consequentemente deixa de inibir os neurônios do núcleo subtalâmico, que agora passam a excitar o globo pálido medial, a liberar mais ácido gama-aminobutírico sobre o tálamo, ou seja, há uma supressão da atividade do tálamo, e desse modo a comunicação tálamo-cortical do circuito indireto é prejudicada, certo? Então, a deficiência de dopamina reduz a entrada tálamo-cortical, uma vez que inibe a via indireta, certo? Então, de um lado você tem dificuldade para iniciar os movimentos tornam-se mais lentos, e do outro lado há uma dificuldade no controle dos movimentos involuntários. Já os distúrbios hipercinéticos, que envolvem atividade motora excessiva, se caracterizam por movimentos involuntários, indesejados, bem como aumento do tônus. Nesse caso, há, portanto, um aumento da entrada tálamo-cortical da via indireta. Esses distúrbios hipercinéticos podem ser explicados por uma diminuição da entrada do neostriado sobre o globo pálido lateral. Isso devido a uma redução de neurônios do neostriado que se projetam para o globo pálido lateral.
Isso resulta em uma saída inibitória maior do globo pálido lateral para o núcleo subtalâmico, que torna-se suprimido e deixa de excitar o globo pálido medial, que consequentemente reduz a sua inibição sobre o tálamo, gerando assim um aumento da entrada tálamo-cortical, ok? Então essa aula você pode revisar pelas seguintes referências.